E aí, jogadores, tudo bem? Bom, hoje a gente está aqui com o Márcio para a gente falar um pouquinho com ele sobre a carreira, sobre a vida dele e tal. E a gente vai começar fazendo umas perguntas, mas antes de tudo, Márcio, antes eu queria agradecer a sua disponibilidade por estar aqui com a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira, a sua vida. Fala um pouquinho aí pra gente. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Márcio Azevedo, tenho 49 anos, me formei em 2010 na Universidade de Vila Velha. Hoje sou mestre também em Educação Física, voltei para casa, sou professor do curso de Educação Física da UVV. E a minha ligação com o esporte vem de longa data, né? Eu sou um ex-atleta profissional, acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Eu venho de uma família muito esportivizada também. E sirvo junto com o Gabriel aqui na Missão Praia da Costa também, junto com a juventude. Bom, e a gente sabe, né, sobre a sua carreira no basquete, que você já participou da seleção. Como que isso aí influenciou a você entrar para se tornar um educador físico que você é hoje? Muito legal. Então, eu saí de casa com 15 anos, né? Fui embora para São Paulo e fiquei por 18 anos jogando basquete profissional. E como eu falei, a minha família é uma família muito esportivizada. Eu sou o quinto filho de 5 homens na minha casa. Então eu sou o quinto, eu tenho 4 irmãos que todos jogaram basquete. O irmão acima de mim também jogou basquete profissional. O meu pai jogou basquete e a minha mãe jogava vôlei, né? A carreira da minha mãe no vôlei demorou até ela tomar uma bolada forte uma vez, e aí ela assumiu a parte dos lanches. E o fato de eu estar inserido dentro do ambiente esportivo de alto rendimento, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com os melhores treinadores de basquete, com treinadores de seleção brasileira e tudo mais. E quando eu voltei para o estado para ajudar a fundar o projeto do CETAF, que jogou o NBB, eu assumi 3 categorias, sub-15, sub-17 e sub-19. E eu voltei para o estado com 33 anos. E nesse processo, eu comecei a preparar a minha transição para a minha aposentadoria do esporte de alto rendimento, né? Eu me aposentei com 35 anos. E um dos pré-requisitos necessários para você poder atuar é você ter o curso de Educação Física e estar no Conselho Regional e Federal de Educação Física e tudo mais. E essa transição, para mim, foi muito natural, porque eu já treinava algumas equipes, estava no final da minha carreira, e era uma oportunidade de mercado de trabalho em que eu enxergava que eu tinha muito potencial para contribuir, não só ensinando basquete, mas na formação da galera. E foi assim que aconteceu, foi muito natural. Eu tenho um irmão também que é professor de educação física, tudo. E foi meio que, assim, juntar o útil ao agradável. Não foi nada muito planejado, mas foi uma coisa que aconteceu de maneira progressiva e natural. Eu costumo falar que hoje que eu sou, acima de tudo, professor, né? E isso é o meu ministério. Hoje eu entendo a docência, né, o ensino como meu ministério. Entendi. E essa paixão, assim, pelo esporte, surgiu pela sua família mesmo? Que você falou que você tinha as referências, ou foi de alguma outra fonte? É isso aí. O meu irmão acima de mim, ele é 9 anos mais velho que eu. Eu sou o caçula e o quarto filho, ele é 9 anos mais velho que eu. E ele foi o primeiro jogador a sair do estado para jogar basquete profissional fora. E aí eu vi o meu irmão saindo para jogar, eu vi o meu irmão sendo convocado para a seleção brasileira também. E quando eu fui jogar um campeonato brasileiro até 14 anos em São Paulo, o pessoal, os diretores dos outros times, todos descobriram que eu era irmão do meu irmão e me convidaram para ir para São Paulo para jogar. Então eu fui para São Paulo com 15 anos, mas naquela época era muito diferente, né? Isso era em 1988, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha telefone celular. Na minha idade, a gente não pensava em jogar basquete para ser profissional, para ser NBA. NBA era um negócio muito distante. Eu jogava porque eu gostava, né? Eu gostava muito de basquete. E aí eu fui para São Paulo, as coisas foram dando certo. No meu primeiro ano de São Paulo, eu fui convocado para uma seleção paulista, para jogar um campeonato brasileiro representando o estado de São Paulo. Depois eu fui convocado para uma seleção brasileira sub-17, tendo 16 anos. Aí eu fui vendo assim, opa, eu acho que eu levo jeito pro negócio. Fui. Até que aos 17 anos eu fui
puxado para a equipe profissional do meu time. A categoria de base no basquete, ela vai até 20. E eu, com 17 anos, eu já fui puxado para o profissional. E aí eu comecei a jogar profissional, sub-17, sub-19, sub-20, e as coisas foram acontecendo. Aí essa transição minha de categoria de base para jogador profissional, como eu já estava inserido, também foi muito natural. E a partir daí a coisa aconteceu. Mas eu confesso a vocês que eu não fui, quando eu saí da minha casa, eu não fui para falar assim, eu vou ser... Eu fui porque eu gostava de jogar. E se no Espírito Santo a gente fazia 20 jogos por ano, em São Paulo a gente fazia 60. Então, foi... E aí as coisas foram dando certo. Não foi nada muito programado. Hoje as coisas estão mais precoces, né? A gente vê jogador de futebol, por exemplo, que o garoto tem 11 anos, aí um clube acha que ele é talentoso com 11 anos, transfere toda a família, vem para cá que eu vou fazer isso. A cobrança em cima das crianças, hoje dos adolescentes, está muito maior. Na minha época era mais natural, e foi assim que aconteceu comigo também. E exatamente por ser uma época diferente, você acha que você sentiu algum tipo de, talvez, preconceito de alguns amigos, familiares, vendo você indo assim, ou não teve? Foi legal. Olha só, cara, quando a gente fala da educação física que vocês têm hoje também, da educação física escolar, na minha época também era muito diferente, né? A gente já teve várias correntes de educação física no Brasil. E a educação física na escola, ela sempre é meio que direcionada por uma vontade maior, por uma vontade do governo, por uma vontade de quem entende aquilo, né? Eu peguei uma educação física que era uma transição da educação física militarista. Vocês imaginam, na minha época, quando a gente ia para a aula de educação física, a gente ia em fila, do menor para o maior, cobrindo, sentido, descansar, igual ao exército. E eu peguei a transição dessa educação física para uma educação física esportivizante, que principalmente os 4 fantásticos, que a gente chama, que era basquete, handebol, vôlei e futsal, eram os conteúdos mais utilizados. Então a minha geração é uma geração em que todos os meus amigos, mesmo os que não jogaram profissionalmente, sabiam jogar basquete, sabiam jogar vôlei, sabiam jogar handebol, sabiam jogar futsal. Conhecia a regra, conhecia a quadra. Então, a oportunidade que eu tive de viver de esporte, os meus amigos falavam, caraca, queria ter essa chance também. Entendeu? Hoje são grandes advogados, grandes médicos, grandes administradores, grandes professores, todos, mas tiveram essa vivência dentro desse ambiente escolar, como vocês estão inseridos agora. A gente saía do ambiente escolar tendo noção do jogo de verdade, né? Hoje, muitas vezes, eu pego alunos que tiveram muito pouca vivência na educação física e que eu mostro a quadra da UVV e falo assim, que linha que é essa aqui? O aluno muitas vezes não sabe. Então, essa oportunidade de viver de esporte, a minha geração, a geração ali da década de 90, vindo para cá, é uma geração que começou a ter essa oportunidade. Antigamente, quem jogava basquete profissional, o cara era assim, ele é engenheiro e joga basquete. Ele é isso e joga basquete. A minha época, começou um movimento, por exemplo, a gente começou a treinar 2 vezes por dia. Eu, com 17 anos, ficava 8 horas por dia dentro da quadra. Porque eu treinava sub-17, sub-19 e profissional. Antes disso, a galera trabalhava o dia todo, de noite ia treinar. A minha geração é uma geração que profissionalizou o esporte. Então, quando os meus amigos começaram a enxergar isso, alguns viajavam. Quando eu vinha fazer jogos aqui no Rio, que era mais perto, a galera ia assistir meus jogos, em campos, tudo. E foi muito legal. Então, não se havia assim, uma cultura, mas também não tinha nada que me impedisse, entende? E como a coisa deu certo para mim, ela foi sendo construída e a galera foi acompanhando. Se hoje, por exemplo, igual o meu filho joga em Bauru, tá jogando agora, inclusive. Se a gente quiser acompanhar o jogo dele ali pela internet, a gente acompanha. Na minha época não tinha isso. Então eu me relacionava, eu tenho grandes amigos da época que eu jogava até hoje, né? Nesses 18 anos que eu fiquei profissional, eu vinha para cá, passava as férias aqui de vez em quando. Quando eu comecei a ser convocado para a seleção, aí eu fiquei 8 anos sem férias. Porque aí eu emendava a temporada do clube, acabava o clube, seleção, acabava a seleção, clube, acabava... Mas, numa temporada regular, eu vinha aqui e convivia, brincava com os caras, né? Ia na praia, fazia churrasco, seja lá o que for. Então, eu não encontrei resistência, até pelo fato da minha família já ter o meu irmão vivendo isso, e culturalmente na minha casa, você falar para alguém assim, na minha casa, que
Ah, o Márcio quer ser atleta profissional, né? O meu filho está tentando ser atleta profissional. Na minha casa, eu falo assim, tudo bem. Pode ser que na casa de alguém que não tem essa cultura, fale assim, não, imagina, pô, jogador é tudo vagabundo, iletrado, não estuda, é débil mental, Entende? Na minha casa não era assim. E hoje a realidade é muito diferente. Quer ver uma coisa que está mudando nesse sentido também, que é a geração de vocês que vai aproveitar disso tudo? Por exemplo, o surf e o skate. Antigamente a gente falava que a galera do surf e do skate era um pessoal doidão, não sei o quê, fiscal da natureza, blá, blá, blá. Hoje é esporte olímpico. A gente vai ver cara treinando o skate, treinando o surf para ganhar Jogos Olímpicos. Então a cultura ela vai sendo transformada porque vão surgindo atletas realmente profissionais, atletas que entendem aquilo como profissão, né? Parede de escalada, break dance. Quem diria que o break ia ser modalidade olímpica, cara? Né? Tudo isso vai acontecer agora. E isso é muito bacana, né? E eu também. Você é educador físico, né? Atualmente, você atua como. E você tem algum conselho para as pessoas que querem seguir essa carreira? Olha só, a educação física ela tem dois grandes guarda-chuvas, assim. Ó. Ela tem a área da licenciatura, que é o professor que vai trabalhar na escola. A licenciatura forma professores para dar educação física escolar. E ela tem um outro guarda-chuva chamado bacharelado, que é tudo que não é escola. Então, tudo que não é escola? Esporte, recreação, saúde, fisiologia, personal, academia, essas coisas todas, organização de eventos esportivos, tudo isso vem do bacharelado. A minha formação é plena. A minha formação, o meu diploma me permite trabalhar tanto na escola quanto no ambiente não escolar. Existe também um preconceito com relação à área da educação física, porque muitas das vezes é associado ao professor de educação física um cara que cuida só do corpo. Então, não é da época de vocês, mas antigamente tinha um seriado, uma série, uma novelinha, chamada Malhação, beleza? Sim. Vocês pegaram a ação da Malhação já um pouquinho mais para frente, dos conflitos sociais, dessas coisas. Se vocês entrarem no YouTube e botar lá Malhação Raiz, você tinha professor de um monte de coisa, e o professor de educação física era aquele cara que usava shortinho curtinho, perninha de fora, camisetinha regata com peitinho de fora, bicipudo, tricipudo, trapezudo, peitudo e um débil mental. Burro, uma porta. Esse era o estereótipo que era apresentado por professor de educação física. Hoje em dia, isso vem mudando muito, principalmente na escola, com a figura do professor como formador, né? Apesar de que nós somos formadores em qualquer espaço, mas também na área de bacharelado, com a questão da galera que está trabalhando muito as questões de saúde. Gente, a gente vive um momento diferente, né? Quando teve a pandemia, a galera começou a perceber que aqueles que não praticam atividade física, que são sedentários, não é que eles são o número 1 da fila para morrer, eles são o zerinho, né? E teve um boom, um movimento de reorganização de prática de atividade física muito grande, com a perspectiva de saúde. Aí você fala assim, Márcio, mas eu conheço algumas meninas e alguns meninos lá da escola que vão na academia só para ficar fortinho, beleza? Que a gente chama de uma perspectiva de estética, né? Geralmente é assim, o menino acha que é muito fraco, chassi de frango, assim, aquele frango de domingo quando a gente come, e a menina acha que está muito gorda. Então, a menina sempre quer emagrecer e o menino sempre quer ficar mais forte. É isso que a gente vai encontrar na academia. Então, quando a estética é fruto de uma boa saúde, nós estamos no caminho certo. O contrário não é verdadeiro. Nem todo mundo que tem estética bonita tem saúde boa. Porque a gente sabe de um monte de coisa que pode, né? Toma uns produtos, menina toma inibidor de apetite, vai no sistema nervoso central, para de comer, né? Surgem as doenças emocionais, bulimia, né? Surge um monte de coisa. Então, a galera que hoje quer vir para o nosso segmento tem um mercado enorme. Enorme, Gabriel. E esse mercado tem crescido na perspectiva da saúde. Se vocês falarem assim para mim, Márcio, eu vou ser um personal e eu vou querer trabalhar com emagrecimento e hipertrofia. Hipertrofia é ficar fortão. Você vai ser o 500 mil da fila.
Porque, ó, agora, se você aprender a trabalhar na perspectiva da saúde, você vai ter um mercado sensacional. Por exemplo, ó, um amigo de vocês tem condromalácia no joelho. Ou um amigo de vocês fez uma lesão de joelho de ligamento cruzado anterior. Os responsáveis por recuperar a musculatura somos nós. Um cara que se especializa, por exemplo, dor. Eu tenho dor nas costas, eu tenho dor no joelho. Hoje nós somos capazes de, através de um reequilíbrio postural, eliminar dores. Um cara que fez cirurgia bariátrica, se especializar em prescrever atividade física para um cara de cirurgia bariátrica. Então tem mercados da educação física hoje que são novos nichos da sociedade que vão dar muito dinheiro. Entende? Agora, assim como na educação física, você pode ganhar R$100, R$150 a sua hora e você pode ganhar 30. Depende do quanto você é bom. Né? Nós temos engenheiro de 100 mil e nós temos engenheiro de 5 mil. Nós temos administrador de 100 mil e nós temos administrador de 1.500. Tem muito que é nosso. Agora, se vocês querem saber a minha opinião quanto ao mercado, é um mercado que não vai parar. Porque, infelizmente, pensem bem, antigamente a gente procurava atividade física para não adoecer. Hoje, pelo estilo de vida que a gente leva, comida, tudo é muito rápido, estou sempre atrasado, e não sei o quê, doenças emocionais, ansiedade, fobia social, depressão. A gente está vivendo um momento em que hoje as pessoas estão indo para a atividade física para não morrer. É diferente do que era antigamente. Antigamente era prevenção, agora é tratamento. Entende? Então, infelizmente, a sociedade está adoecendo. Cada vez mais. Né? E o adoecimento da sociedade abre oportunidade de trabalho para o educador físico. Então, quem quiser investir nessa área, primeiro, para com o preconceito que você não ganha dinheiro com educação física, porque não é verdade. Você pode ganhar ou não ganhar em qualquer área. Você pode ser um cara da TI e ser ruim. Não é isso? Agora, se você for bom, você vai ganhar dinheiro. Entende? Imaginem assim, gente, eu costumo brincar assim, uma criança autista, de alguns traços de autismo que não permitem encostar nela, agressiva, ela não se relaciona. E você começa a prescrever atividade física para essa criança, vai transformando o comportamento dela, ela passa a ser mais sociável, ela passa a confiar em você, ela passa a sorrir. Quanto vale sua hora-aula? Tem coisa que não dá para mensurar o preço, né? Um cara que é neurocirurgião, tem alguém com tumor na cabeça, o cara vai lá, se não operar, morre, o cara vai lá, tira o tumor e você continua vivo, sem sequela, quanto é que vale sua cirurgia? É nesse nível. Então, o mercado está aberto para todo mundo que quiser e com possibilidade de bom recurso financeiro. O que vai determinar o bom recurso financeiro? O quanto você se dedicar e o quanto você for bom. E isso não é exclusividade da educação física, né? Vocês, ano que vem, vão estar nesse mercado. Quando vocês forem olhar para a profissão de vocês, vocês vão ter a oportunidade de ser mediano ou de ser referência. Né? Vou contar uma coisa, não deixa a professora ouvir, tá? A gente é incentivado a ser mediano, não é? Sim. Você concorda? Sim. Muito bem, muito obrigado pelo apoio. Sabe por que a gente é incentivado? Porque a gente é incentivado a tirar 7. Para ser bom, a gente precisa tirar 7 em matemática, 7 em biologia, 7 em física, 7 em não sei o quê. Hoje tem esses negócios de o trimestre um vale 14, outro vale 28, mas no frigir dos ovos é 7. Entende? Ninguém incentiva a gente a falar assim, Gabriel, você é bom de quê? Pô, Márcio, eu sou bom de educação física. Seja 10. Porque quando a gente é 7, a gente não é referência de nada. Já parou para pensar nisso? Sim. Quando a gente é 7, a gente não é referência de nada. Então é melhor eu ser 10 em alguma coisa e não ser tão bom em algo, mas quando alguém falar assim, pô, preciso de alguém para ensinar esporte coletivo para criança, procura o Márcio. Porque você virou uma referência. Mas o sistema de ensino nos incentiva a ser 7. Eles não querem que a gente seja muito bom em alguma coisa, eles querem que a gente seja ali. E a gente cresce com isso. E aí, muitas vezes, quando a gente se forma, a gente permanece 7. Tinha mais coisas que a gente pode saber, mas o que eu já sei tá bom. Eu não vou fazer pós-graduação, não vou fazer mestrado, não vou fazer doutorado, não vou fazer especialização. Tá bom. Esses do tá bom
o salário também vai ser mediano. Medíocre, assim, não é xingar ninguém, é na média. Na média. Ele nunca vai conseguir descolar da média, porque o comportamento dele é mediano. Então, nós estamos falando de educação física, mas se qualquer coisa que você quiser fazer, você tem que descolar do 7. Você tem que ser 10. E a educação física tem muito disso. Como a gente tem muito lugar para trabalhar, né? Posso trabalhar com esporte, posso trabalhar com dança, posso trabalhar com luta, posso trabalhar com recreação, posso trabalhar com esporte coletivo, com esporte individual, musculação, personal. Aí a gente quer ser um pouquinho de cada coisa. E aí você acaba não sendo referência em nada. O meu conselho é o seguinte: você vai para a educação física? Vou. O que da educação física? Ah, eu quero ser personal. O que do personal? Ah, eu quero prescrever atividade física para cirurgião, para cliente pós-cirurgia bariátrica. Cola num gastro, fala, doutor Gabriel, ó, eu sou fulano de tal, eu me especializei em prescrever atividade física para o seu paciente. Depois que você operar, você manda para mim? Tá bom, forma uma parceria com o cara. Você vai ser 10. Entendeu? Conselhos para a vida. Pílulas de sabedoria, hein? Pílulas de sabedoria. Vamos lá. Isso é verdade, gente. Inclusive, atualmente, por querer estar sempre na média, a gente perde muito profissional, né? Vai perder muitos profissionais no futuro por conta disso. É de potencial. Às vezes o profissional tá lá, ele pode ser 10, mas ele fica 7. E você já atuou em sala de aula, já? E quais, assim, não sei se você já chegou até algum, mas quais foram as suas maiores dificuldades? Inclusive, essa é uma curiosidade minha, porque a gente é aluna, às vezes a gente não consegue enxergar da ótica dos nossos professores, né? Mas quais foram as suas, assim, maiores dificuldades que você já passou com alunos? Eu penso assim, eu sou professor de ensino superior, eu nunca dei aula em escola. Minto, já dei. Esse semestre eu estou dando. Eu dou aula para o primeiro e segundo ano do ensino médio numa outra escola. Mas a minha relação de sala de aula é com alunos de universidade, de graduação, tá bom? Mas professor é professor. Eu acredito numa perspectiva. O aluno precisa olhar para a gente e entender que existe nessa relação um negócio chamado senso de justiça. O que é o senso de justiça? O senso de justiça é o seguinte: tudo que eu puder fazer na minha prática para te tornar melhor, eu vou fazer. E tudo que eu não puder fazer, eu não vou fazer. Quando o aluno enxerga em você uma pessoa justa, a relação melhora. Porque o aluno fala, pô, o professor podia ter me dado meio ponto, né? Você fala, não, mas se ele tivesse dado meio ponto, ele estava sendo injusto com quem acertou. Porque a gente só vê a injustiça para quem precisa. Mas vou dar um exemplo. Você estudou, tirou 10. Passou. Gabriel estudou mais ou menos. Você estudou. Ele estudou mais ou menos e pagou para ver se passava. Aí tirou 9. Precisa de um ponto. Se eu dou um ponto para ele, eu estou sendo injusto com você. Não estou. Porque você não pagou o preço lá? Ficou estudando. E quantas vezes o aluno fala assim, nossa, professor, fiquei por causa de um ponto. Não é isso? Mas isso é senso de justiça. Agora, durante o processo de formação, Gabriel, está com dificuldade, acabou a aula, tudo, estou aqui à sua disposição. Estou do seu lado. Na hora da avaliação é com você. Entende? Então, uma das grandes coisas, a primeira coisa que eu vejo as minhas turmas de sala de aula enxergarem em mim é um professor justo. Isso é a primeira conta. Segundo, procuro ser um professor que não é conteudista. O que é o professor conteudista? É aquele professor que vai lá na sala de aula e fala assim, gente, hoje nós vamos aprender das briófitas. As briófitas gimnospermas. Lembra disso? Tiveram isso? Não. Então, não sei. Já lembro, agora. As briófitas gimnospermas. Acaba o conteúdo, ele vai embora. Ele não sabe seu nome, ele não sabe se você está precisando de alguma coisa, ele não sabe se tem alguém na sua casa que está doente, ele não ora com você se precisar. Eu tenho uma opinião sobre isso. Assim. Eu acho que o professor conteudista está com os dias contados. Sabe por quê? Porque tem YouTube. O conteúdo está no YouTube, gente. Vocês são a geração que lembra que tem tutorial no YouTube. Eu não lembro.
Vocês lembram. Se vocês pegarem o conteúdo das briófitas e digitar aula sobre as briófitas, vai estar lá. Eu continuo acreditando que o que faz de referência numa relação de ensino-aprendizagem é ser um professor formador. Eu ensino, entre outras coisas, sobre as briófitas. Entende? Então, quando o aluno descobre em você que você trata os alunos individualmente, respeitando as coisas, tudo, ajudando, o aluno vem para perto de você. Senso de justiça e fugir de ser um professor conteudista. Eu acho que esse é o nosso papel e isso facilita. Nunca tive problema em sala de aula. Nenhum. Até porque eu tenho uma regra. E falo para eles no primeiro dia de aula. Tudo que me perguntarem em público, eu vou responder em público. Beleza? Agora você tem uma dúvida. Você foi falar comigo em particular, a classe não vai nem ficar sabendo que você conversou comigo. E essa regra dá muito certo, Gabriel. Os caras, quando eles têm dúvida, eles me chamam de quietinho, assim, tu, professor, tudo. E às vezes nem é o conteúdo. Fala, pô, professor, ontem eu quebrei o pau lá com a minha namorada, não sei o quê, tudo. Professor formador. Entende? E isso tem me ajudado bastante. Entendi. Você disse que você jogou, saiu do estado com 15 anos de idade, certo? Sim. E quais foram as suas principais dificuldades de adaptação para jogar fora do estado? Então, o meu irmão já jogava fora, né? Então eu já sabia mais ou menos como é que era o negócio. Como eu falei, eu gostava muito de jogar, sabe? Jogar basquete, ser um atleta profissional de basquete, não basta você ser bom tecnicamente, bom taticamente, bom fisicamente. Você precisa, talvez o mais importante é ser bom emocionalmente. Porque não é todo dia que as coisas dão certo. Mas você precisa resistir aos dias maus. Beleza? Quando emocionalmente você é capaz de resistir aos dias maus, você avança. Aliás, isso é para tudo. Não é isso? Todos nós temos dias maus. A diferença é como nós lidamos com os dias maus. Né?